pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta com mais uma videoaula que eu espero que vocês realmente assistam, anotem aí as dúvidas de vocês para depois não ter problema na prova, né? Porque eu só estou de olho ali nas visualizações das aulas. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre urbanização, né? Então, não vou ficar me prolongando muito, vou procurar sintetizar aí os conteúdos, até mesmo porque a gente ainda está no primeiro capítulo e a gente precisa, acelerar, tá bom? Quando a gente fala em urbanização, principalmente Ásia e Europa, nós estamos falando de uma região ali onde foi o berço das primeiras civilizações. Então a gente tem aí um aspecto muito importante que já está falando lá na página 15 e 16 sobre a formação das cidades onde no entorno ali às margens dos principais rios daquela região. Então, a gente pode citar ali Tigre, Eufrates, o rio Ganges, a gente tem o rio Amarelo, né? O rio Azul também, deixa eu pegar aqui para não deixar nenhum. Então, ó, Nilo, Tigre, Eufrates, o rio Indo também, o rio Ganges e o rio Amarelo e o rio Azul, que ficam lá na Ásia. Então, a gente tem aí muitas das civilizações antigas já formando as suas cidades, né? Aí as suas comunidades aí nessa região. Por isso que a gente diz que é o berço ali da humanidade. E aí a gente tem outro aspecto importante também, que foi o surto de urbanização que começou lá na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, que começou onde? Lá na Inglaterra, né? Com o carvão mineral, com a máquina a vapor. Então, quando a gente fala em primeira revolução industrial, ela não foi importante só para a indústria em si, mas ela foi muito importante para a formação das cidades que começaram a se formar aí ao entorno dessas fábricas, né? Desses núcleos aí industriais que estavam se formando naquela época. Vamos dar continuidade ainda falando sobre como essas cidades elas vêm se desenvolvendo, como elas vêm crescendo. Nós estamos falando também, gente, de cidades nos dois países que têm a maior população mundial, que é China e Índia. Então, como será que essas cidades se configuram aí nesses países? E quando a gente fala de revolução industrial, né, que eu acabei de falar que começou lá na Europa, lá na Inglaterra, a gente tem aí alguns pontos importantes para levantar, né? Então, como é que essa cidade cresceu? Primeiro, você precisa pensar o quê? A maior parte da população era agrícola. E aí teve aquele movimento lá que eu já falei para vocês da Revolução Verde, onde aconteceu o êxodo rural. Pessoas sendo substituídas por máquinas. E aí elas viam assim, na cidade, né, onde estavam se desenvolvendo as indústrias ali com a Revolução Industrial, elas viam uma oportunidade de continuar trabalhando. Então elas migravam do campo para a cidade. Só que quando elas chegavam na cidade, as indústrias estavam se formando ali, elas iam criando as vilas ali ao redor das indústrias, só que era tudo muito caótico, porque era muita gente sem estrutura, sem infraestrutura, então esgoto correndo a céu aberto, os cortiços ali, que são aquelas casas umas bem próximas das outras, e aí começaram a surgir várias doenças por causa da questão do saneamento básico, epidemias, né? Então, assim, essas cidades elas foram crescendo, mas de uma forma bem conturbada e modificando toda a paisagem ao seu redor. Então, imagina, começou lá em Londres e foi se expandindo. Então, à medida que eles começavam a escavar novas minas de carvão, que era o combustível ali daquela época, as cidades iam se configurando ali no seu entorno, né? E elas iam crescendo cada vez mais ali aos trancos e barrancos, mas crescendo, cada vez chegando mais gente, cada vez se expandindo mais. Então, a gente sempre fala que a questão da urbanização
tem os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos. Aspectos positivos, né? A questão das pessoas procurarem cada vez mais melhorar a sua vida, ter melhores condições de vida. O seu aspecto negativo, para que eles cheguem a esse status, ó, eles sofrem muito, né? Porque nem tudo são flores. Então, até eles conseguirem melhorar de vida, conseguirem algo mais estruturado, primeiro eles vão morar onde? Em locais mais pobres, em lugares mais humildes, sem infraestrutura, e aí depois eles vão conseguindo aí melhorar as condições de moradia deles. Mas a população ali de forma geral dessas cidades aí do período da primeira revolução industrial, eles tiveram muitos problemas, principalmente com essa questão da falta de saneamento básico, da falta de infraestrutura. Tem alguns livros que falam até mesmo até sobre questão de infestação de piolhos, porque as pessoas viviam muito próximas, várias doenças, né, que surgiram aí nessa época. E aí essa cidade que crescia assim de uma forma absurda, chega um momento que esse crescimento ele começa a estabilizar, porque as pessoas já vão se acomodando, quem estava saindo, quem tinha que sair do campo já saiu, já estava na cidade e aí começou a crescer de forma mais lenta, né? Nesse trecho aí que eu falei para vocês. Só que enquanto esse crescimento populacional ele se equilibrava em uma região, novos pontos, né, novos chamarizes ali, novos pontos de atração iam surgindo pelo mundo, né? E aí a gente vê também que esse foi o primeiro, né, o primeiro surto ali de urbanização, e aí existem outros que vão surgindo em outras regiões. Também tem algumas regiões, como Tóquio, por exemplo, né, lá no Japão, que era uma cidade assim extremamente populosa, a mais populosa, né, ali do período ali lá. Ela foi fundada, para vocês terem ideia, em 1457, antes aí do descobrimento do Brasil. Então, Tóquio já era uma cidade. Só que o que acontece? Tóquio era uma cidade desenvolvida, só que ela passa por vários problemas. Então, ela passa por diversos problemas, assim, tanto questão de guerra, né? Então, de ataques, nós tivemos ali as guerras mundiais, né? A Segunda Guerra Mundial. E aí, o que aconteceu? Aconteceram muitos incêndios, bombardeios e também terremotos, porque essa região aí tá lá no chamado Círculo de Fogo, né? Então, Tóquio sofreu demais. E aí, o que aconteceu? Em 1940, para vocês terem ideia, tinha cerca de 7 milhões de habitantes. E aí, depois disso, essa população caiu para metade. Por quê? Porque por causa da guerra as pessoas começaram a deixar a cidade. Também, né? Era guerra, era terremoto, era tudo e mais um pouco. Essas pessoas começaram a sair de lá e a migrar para outros lugares. E passado um tempo, né? Ela volta a ser um local de atração, um local onde as pessoas começam a ir, né? Começam a desejar viver, e aí Tóquio consegue se reerguer, né? Então a gente tem aí um período muito difícil na história de Tóquio, mas eles conseguiram dar a volta por cima, conseguiram se superar. E hoje a gente vê que Tóquio é a metrópole mais populosa do mundo, com 37 milhões de habitantes. E ela tá ali, ó, competindo com quem? Com Londres e com Nova York. Então, quando a gente fala aí de metrópole, de metrópole, ela está se destacando e se destacando muito. Então, é um grande exemplo para a gente aí de uma metrópole que passou por problemas, mas conseguiu superar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo surto de urbanização, que são as metrópoles asiáticas.
As cidades asiáticas, elas começam a se destacar aí, principalmente após 1950, naquilo que a gente chama de segundo surto de urbanização. Então, é quando essas cidades começam a crescer, a população, da mesma forma que aconteceu na Europa, aconteceu também aí na Ásia, né, da população rural começar a sair do campo e ir para a cidade para trabalhar nas indústrias, né? Então, esse processo primeiro aconteceu na Europa, depois aconteceu aí. Aconteceu aqui no Brasil, né, lá por volta de 1960, e nas cidades indianas aí, principalmente cidades indianas e chinesas. Essas cidades, elas se tornaram importantes polos do quê? De tecnologia, né? Centros de referência. Então, a gente tem aí a cidade crescendo cada vez mais, só que crescendo principalmente o quê? As periferias, porque a gente não pode esquecer que os trabalhadores que iam trabalhar nas fábricas, eles iam trabalhar para ganhar o quê? Baixos salários, era a mão de obra operária ali, né? Então, eles tiveram aí um longo caminho para se desenvolver, né? Então, sempre começando ali pela questão da periferia, ali os grandes aglomerados urbanos, né? E a gente tem aí várias cidades crescendo aí nesses países, e eu vou falar aqui o nome das cidades porque eu não consigo decorar todos, vou falar aqui para vocês. Ó, eu tô lá na página 20 do livro de vocês, no terceiro parágrafo. Então, o livro de vocês fala assim, ó, cidades que se destacam. Então, se destacam Bangladesh, né? Se destaca Karachi e Lahore, Jacarta, que fica na Indonésia, Manila, nas Filipinas, Bangkok, Xangai, Pequim, Chongqing, Guangzhou. Nossa, para eu falar esses nomes é maravilhoso, hein? Tianjin. Nossa, tem uma aqui que eu não sei falar, gente. Shenzhen, lá na China. Tóquio, Osaka, que são as mais conhecidas lá japonesas, Nagoya e Seul, na Coreia. E também aí, como a gente vê, né, já falei para vocês, aconteceu lá o êxodo rural, então as pessoas começaram a sair do campo e a ir para a cidade. A diferença é que esse processo de êxodo rural aqui no Brasil aconteceu muito mais rápido do que na China, do que no Japão, por exemplo. Esse processo lá foi um pouquinho depois do nosso e ainda hoje ainda existe muito essa questão de êxodo rural, de pessoas migrando aí da área rural aí para a área urbana. Nós já falamos aí de Europa, já falamos de Índia, vamos falar um pouquinho aí de Oriente Médio, né? Como é que acontece esse processo de urbanização na região mais árida ali desses lugares que eu citei para vocês? É muito interessante que tiveram grandes cidades, cidades muito bem planejadas, cidades luxuosas, onde? Em pleno deserto. Um exemplo disso, a gente pode citar quem? Dubai, Doha, Abu Dhabi, tem uma aqui, Manama. Então, são cidades que elas foram, né? São cidades onde a região ali é dominada pelos produtores de petróleo, então tem ali os príncipes, ali os sheiks que dominam a área, e aí eles têm muito dinheiro, né? Porque eles são ali os reis do petróleo e eles conseguem levantar assim cidades incríveis bem no meio do deserto, né? Um exemplo tá aí aquela ilha artificial de palmeiras lá em Dubai que deixa todo mundo boquiaberto. A gente vê vários exemplos aí na internet, a gente olha aí o Instagram, tá lá cheinho de fotos desses lugares incríveis, e aí você pensa, como é que eles conseguem, né? Então, grande parte da mão de obra para se construir aí essas cidades gigantes
vem de onde? Vem dos países próximos e países muito populosos, onde a população passa, assim, por situações às vezes até de miséria ou de perseguição. Então, esses sheiks contrataram aí essas pessoas para vir trabalhar aí nessas regiões, para edificar essas cidades. E muitas vezes eles trabalharam assim sem a menor condição, por exemplo, de segurança, até mesmo de condições para se alimentar bem, para viver bem. Então, eles edificaram aquelas cidades super luxuosas, mas ao mesmo tempo eles vivem em condições precárias. Então, eles acabaram assim, que eles construíam as cidades ali, lindas, maravilhosas, com escadarias de ouro, com tanto luxo, tanta riqueza, e eles foram se instalando ali nos arredores desses grandes centros urbanos aí, formando uma grande periferia. Então eles ficam meio que escondidinhos ali. Isso daí gera muita controvérsia, gera muita polêmica. Então existe aí algumas correntes que dizem que eles acabam escondendo a população pobre, mostrando sua riqueza. E na verdade é isso mesmo, né? Eles querem ostentar e é por isso que eles conseguem tanto investimento aí da rede hoteleira, da aviação, né? Escritórios ali da área de tecnologia. Então eles vão formando centros aí, centros tecnológicos nessas cidades incríveis que foram edificadas no deserto. E não é só tecnologia e desigualdade social, né, pessoal? A gente também tem as cidades sustentáveis, aquelas cidades que desenvolvem projetos incríveis aí na área de urbanização, visando a sustentabilidade, né? Procurando uma melhor qualidade de vida para os seus moradores. Então, aí no livro de vocês, lá na página 22, 23 e um pedacinho da 24 vai falar aí de algumas cidades incríveis que existem pelo mundo, né? Então tá falando aqui de Melbourne, na Austrália, de Viena, na Áustria, que eles se preocupam, que eles oferecem assistência médica de primeira qualidade, questão de cultura, meio ambiente, infraestrutura. Aí nós temos algumas cidades, por exemplo, que são chamadas de cidades sustentáveis, onde tudo ali visa sustentabilidade, por exemplo, prédios inteligentes que captam a água da chuva, que tem toda uma questão ali de reaproveitamento, jardins ali nos telhados, né? Onde pode equilibrar aí essa questão do microclima naquela região. Também a questão da mobilidade, né? O transporte através de bicicletas, né? Então, existem cidades aí onde as bicicletas são muito utilizadas, né? Então, vocês têm aí no livro, eu vou pedir depois para vocês darem uma lidinha, para vocês já fizeram atividade, né, a semana passada sobre isso também. E aí eu espero que vocês realmente tenham interesse aí de pesquisar, de se inteirar. Por quê? Porque na prova eu vou citar a cidade e vou pedir para vocês relacionarem com que tipo de infraestrutura essa cidade oferece. Então, isso eu vou deixar para vocês, eu não vou dar tudo de mão beijada não, tá bom? A gente tem também algumas coisas super assim bacanas em relação ao reaproveitamento da água, né? A gente tem aqui o Brasil como o país que tem mais água doce, mais disponibilidade de água doce. Então, a gente vive, ainda sendo um país tão rico em água doce, a gente ainda tem alguns problemas aí de distribuição. Só que alguns outros países têm pouquíssima disponibilidade. Então, eles desenvolvem vários projetos mostrando o quê? Mostrando formas de reutilizar a água. E aí eu vou deixar uma dica para vocês, para que lá no site de vocês escolham uma dessas cidades sustentáveis e procurem uma matéria sobre elas e coloquem um link lá na cidade, ó. Que coloquem um link de alguma matéria sobre cidades sustentáveis lá no site de vocês, tá bom? Então fica a dica da semana aí para vocês alimentarem o site,
para vocês colocarem informações aí sobre esses exemplos de cidades sustentáveis. Beleza? Mas ó, não adianta só colocar o link não, tem que assistir a aula, porque senão não vai valer de nada. Você não tem que colocar só para eu ver, você tem que assistir também. Certo, pessoal? Vou terminando a aula de hoje, deixando aqui um puxãozinho de orelha aí para vocês, porque eu estou vendo que está tendo pouco acesso nas videoaulas. Isso mesmo, tanto nas videoaulas ao vivo quanto nas gravadas. Está tendo pouca participação do nono ano A. Eu estou preocupada, afinal de contas, vocês estão aí no finalzinho da jornada do ensino fundamental 2. E esses conceitos que eu estou passando para vocês, eles serão fundamentais lá no ensino médio. Eu sempre falo, aluno que leva o nono ano na brincadeira vai sofrer depois lá no ensino médio. Então, fica a dica de hoje para vocês, juízo, beijos no coração e aguardo vocês a semana que vem. Tchau, tchau!